There's things that I know about Nick that could burn his house down. Nick looks like a perfect, pretty Ken doll, but I know how evil he can be. I said no, I don't want to have sex. And every time I would say no, He started to get very angry with me. It just didn't stop. My brother raped you, and I know it. I warned Aaron, they're going to come after you. It only started when I became a voice for rape victims. Fala com a gente, gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre a queda dos irmãos Carter. Depois de muitos pedidos, a gente tá cobrindo aqui vários desses documentários que estão entrando na Max. A gente cobriu Quiet on Set, a gente cobriu Taylor vs Scooter. E vocês têm pedido há mais de um mês. Todo vídeo tem pelo menos um comentário. Fala da queda dos irmãos Carter, fala da queda dos irmãos Carter. Afinal de contas, quem que são os irmãos Carter, né, gente? Nick Carter e Aaron Carter. O Nick, que ficou aí mundialmente conhecido por ser um dos rostos principais da icônica boy band Backstreet Boys, e o seu irmão, Aaron Carter, que foi apadrinhado por ele ainda bebê, ainda criancinha na indústria ali no início dos anos 2000. Todas as tretas e polêmicas envolvendo não só os irmãos, como a família Carter em si. Era uma família de 5 filhos, todos ali com um pezinho no showbiz, obviamente todos apadrinhados pelo Nick, que era o mais velho e o mais famoso da família por ainda ser parte da maior boy band da história do mundo. Nós sempre fomos muito fãs da família Carter. A gente foi pra Las Vegas ver o show dos Backstreet Boys em 2022, tá? É importante. Importante a gente deixar isso bem claro aqui, que a gente sempre foi muito, muito, muito fã de boy band. Gente, a gente tem um canal só de K-pop. Nosso amor de boy bands foi longe demais. Foi longe demais, foi pro outro lado do mundo, entendeu? Entendeu? A gente, tipo, já morou na Coreia por causa do nosso amor a boy bands, entendeu? E Backstreet Boys sendo a primeira das drogas que nós consumimos. Então, eu acho que tem essa coisa que a galera não entende muito a nosso respeito. A maioria dos artistas que a gente comenta aqui são artistas que a gente tem muita propriedade pra falar, porque nós somos fãs. Há muito tempo a galera fala: ai, mas vocês falam porque vocês não gostam. A grande maioria das pessoas aqui, a gente é muito fã, tá? É muito importante a gente deixar isso claro. E a puta que pariu. Isso não vai nos isentar de separarmos a arte que um dia nós consumimos criança e adolescente da pessoa. Exato, né? porque a gente é sensato e a gente não é fã que fecha o olho pras merda que o artista faz, entendeu? Exatamente, a gente não é esse tipo de pessoa. A gente olha as atitudes e a gente não julga, tipo, né, só o que a pessoa contribuiu pra indústria, porque eu acho que é isso que ser fã é também, é você, lógico que às vezes não dá pra gente separar a obra do artista, porque a pessoa é muito, muito podre. Nesse caso aqui, são pessoas perturbadas, que tiveram aí uma infância difícil, que tiveram atitudes extremamente criminosas. É uma coisa um pouco mais complexa e o documentário mostra o porquê. Infelizmente o Aaron perdeu a vida dele em 2022. O Nick ainda tá vivo, mas ele é um homem extremamente perturbado também, com várias polêmicas em seu nome, e a gente vai contar todas elas pra vocês. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar a mais pessoas, nos ajuda a bater 300k nessa internet. Sim, vai seguir a gente também nas redes sociais, que a gente atualiza muito vocês o que tá acontecendo na cultura pop por lá. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. E a gente tem muita visualização nesse canal, e eu dei uma olhada nas analytics, né? Eu dei uma olhada nos analytics desse canal e eu percebi que 50% do tráfego do canal de visualizações são pessoas que não estão inscritas. Pô, gente! Se inscreve, gente! O que vocês estão fazendo? Vocês vêm aqui ver todo o vídeo, custa clicar no botãozinho pra inscrever? Não custa, né? Mas antes da gente explicar pra vocês as questões, as supostas vítimas e os supostos crimes, a gente precisa dar pra vocês um background da família Carter, principalmente, né, focado nos dois irmãos, porque é muito importante vocês entenderem de onde eles vieram e o documentário fala muito sobre isso. O Nick Carter é o mais velho da família, ele nasceu em 1980 e o Aaron é o mais novo e ele nasceu em 87, ou seja, eles têm quase 8 anos de diferença ali um pro outro. E o ambiente familiar que eles cresceram, gente, foi extremamente abusivo desde que eles eram muito crianças. Eles viam desentendimentos entre os pais, eles sofreram diversos abusos emocionais, físicos, mentais dos seus dois pais, tanto a mãe quanto o seu pai. Inclusive o Nick já chegou a falar em sua biografia que ele lançou em 2013 e o quanto a mãe dele era abusiva, o quanto que às vezes ela explodia de raiva e ela ficava fisicamente violenta, ela realmente fazia abusos físicos com seus filhos. Desde muito jovens, os filhos já mostravam muito talento pra música, para o entretenimento, e os pais obviamente viram isso e ficaram de olho, gente. A gente já falou várias vezes aqui sobre os stage parents, né, stage moms, que são aqueles pais que veem talento nos seus filhos desde criança e jogam ele no showbiz, e na maior parte das vezes esses pais são muito abusivos. A gente já viu o caso da Drew Barrymore, a gente viu o caso da Janet McCurdy, e aqui no caso dos irmãos Carter não seria diferente. Seus pais eram extremamente abusivos e queriam empurrar eles pra fama
a todo custo. Basicamente, eles são descritos no documentário em inglês como quintessential stage parent. Que é tipo assim, se você pegar um livro, tintim por tintim, do que um stage parent abusivo faz, eles checam todos os requisitos. Basicamente, essa era a família Carter. Eles viram nos meninos ali meio que uma galinha dos ovos de ouro, assim, de como que eles poderiam sair de uma vida de essa família colarinho azul, de trabalhadores, pra ascender profissionalmente e ascender financeiramente. E uma das pessoas que também era extremamente abusiva a adentrar o caminho dessa família é o empresário Lou Pearlman, que era um empresário ali que agia na Flórida, em Orlando, e desde os anos 80 estava aí numa busca incessante para formar um grupo de jovens e adolescentes que soubesse cantar, até que ele encontrou nessa família os meninos do Backstreet Boys. Muitos dos meninos do Backstreet Boys, pra quem não sabe, são família mesmo, né? 2 deles são primos, todos ali cresceram em Orlando, na Flórida, e o Lou Pearlman viu nesses meninos que sabiam cantar e harmonizar a capela como ninguém, a oportunidade de fazer muito dinheiro. E o Lou Pearlman fez muito dinheiro em cima dos Backstreet Boys, e não só em cima dos Backstreet Boys, como em cima do NSYNC, tá, gente? Então, se a gente conhece pessoas como Justin Timberlake, o Nick Carter, é tudo por causa do apadrinhamento desse homem, que era um empresário extremamente abusivo, extremamente problemático, que mais roubou e abusou dessa galera do que tudo, mas é o cara que juntou aí os Backstreet Boys e nos deu aí esse ícone mundial que emplacou diversos hits como Backstreet's Back, I Want It That Way, As Long As You Love Me. Todo mundo conhece os Backstreet Boys, né? E eles foram uma febre teen nos anos 90 e o Nick sendo a figura principal desse grupo. Exato. Nos anos 90 o Nick era o mais popular de longe. Exato, ele era o mais jovem, ele entrou nesse projeto com apenas 12 anos de idade, ele era adolescente. Então as crianças e adolescentes viam nele, tipo assim, a figura mais próxima deles, assim. Nós sendo crianças, principalmente naquela época, assim, a gente também ficava, meu Deus, Nick, não sei o que, sabe? Então ele era a febre, ele era louro, do olho azul, e ele tinha uma voz muito distinta. E isso que é louco, porque, tipo, o Nick não era só bonitinho e novinho e ele fazia isso. Ele era talentoso, ele era um dos main vocals do grupo, ele era um dos vocalistas principais do grupo. Então ele realmente chamava muita atenção, ele era uma das figuras principais do Backstreet Boys. E com isso, gente, o irmão dele, Aaron, também era muito talentoso. E desde muito pequeno, apadrinhado pelo seu irmão mais velho, ele também já chegou ali na cena, também entrando ali nas abas do Lou Pearlman. Se vocês quiserem, a gente fala um pouco mais sobre o caso do empresário deles, porque assim, é bizarro. Não, ele era terrível. O Satanás tá abraçando o capeta, com certeza que já morreu essa porra. Então assim, você pensa, você como pai, viu seu filho comer o pão que o diabo amassou na mão de um empresário, aí seu filho mais novo também quer entrar nesse lugar e você coloca ele na mão da mesma pessoa? Não eram pessoas que ligavam pros filhos, tá? Porque assim que o Nick ficou um pouco mais velho e conseguiu emancipação tanto financeira quanto de idade por ser adulto, ele já cortou relações com a mãe dele. O pai deles, né, já faleceu. E a mãe era uma mulher extremamente problemática, abusiva, que fazia gaslighting, que colocava um filho contra o outro. Obviamente, os meninos são reflexos dessa criação tenebrosa que eles tiveram. E a mãe do Nick e do Aaron até hoje coloca um contra o outro, sendo que um deles já até morreu. E assim, é uma mulher extremamente perturbada que precisa de ajuda, e o Nick percebeu isso e já cortou laços com essa mulher. E ela tinha raiva dele ter cortado laços por causa das finanças que diminuíram, porque ele mesmo tirou a família da pobreza, colocou eles em mansão, e não, porque o Backstreet Boys fez muito dinheiro. E quando a galinha dos ovos de ouro acabou, ele não queria ela mais como semi-empresária, ali como uma pessoa que gerenciava também a carreira dele, ela ficou putíssima. Então assim, você já vê por aí o nível de problemáticas e de toxicidade que essas crianças, essas 5 crianças, porque eram os 2 mais 3 irmãs, inclusive uma delas irmã gêmea do Aaron, que era o mais novo da família, cresceram. E inclusive assim, spoiler do futuro, hoje só tem 2 desses filhos vivos. Todos se perderam pras drogas. Então assim, é extremamente complicado. E desde o início da carreira do Backstreet Boys, que o Nick já ficou adulto ali com 20, 21, 22 anos, coisas o perseguem, sabe? Abuso de substâncias, problemas com outros tipos de droga e comportamentais, e principalmente no que dizia mulheres. E é muito interessante a gente olhar a relação dos 2 irmãos, gente, porque eles são um irmão mais velho e irmão mais novo, sabe? Eles cresceram juntos. E eles tinham uma relação muito próxima, tá? Tipo, o Nick apadrinhava o seu irmãozinho mais jovem, eles eram vistos juntos o tempo todo, se abraçando, era muito fofinho. Eles faziam especiais de Dia das Crianças juntos, eles eram, tipo assim, realmente, tipo assim, bananas de pijama, sabe? Exato. Os lourinhos da época, sabe? Mas, infelizmente, por causa da mãe que os colocava, né, um contra o outro o tempo inteiro, por causa da fama também, que a fama colocava os 2 um contra o outro o tempo inteiro. Ah, o Aaron nunca vai ser tão grande quanto o Nick Carter, não adianta nem ele tentar. Como é que você
você se sente sendo inferior ao seu irmão? Você tá entendendo que é um ambiente muito complicado? Pra um adolescente, porque o Nick já tinha, tipo assim, 22 anos e o Aaron tinha, às vezes, 14, 15, ter que ouvir o tempo todo. Você não é seu irmão, hein? Você não é igual ao seu irmão, você nunca vai cantar que nem ele. Você é mais feio que seu irmão, hein? Você não é tão talentoso quanto seu irmão, hein? Pra um menino que era o mais novo da família, que tinha o irmão como um deus. Porque era isso que ele tinha o Nick a princípio, quando ele era criancinha. Ele tinha o Nick como um deus. Então a gente viu laços se rompendo na nossa frente, porque eles tinham um reality show na época chamada House of the Carters. Era um reality show onde a gente via todos os irmãos ali, a família e tal. Antes de Keeping Up with the Kardashian, a gente tinha Keeping Up with the Carters. Exato. Então a gente via muitas brigas, brigas assim, abusivas de verdade entre os dois. Yeah, but let me tell you something real quick. You gonna turn the music down and respect me, all right? Don't spit in my face, all right? Don't spit in my face, all right? You gonna respect me. Don't spit in my face. Respect me. Don't spit in my face, Nick. Don't spit in my face. I'm sick of you doing this. Stop it. Stop it. You're gonna respect me. Stop it. What are you doing? You're gonna respect. What is wrong with you? What is wrong with you? You're gonna respect my house in my room. What are you doing? Então a gente viu no olhar público uma relação que era muito linda se deteriorar e nunca mais voltar a ser o que era antes. E sendo ainda, tipo assim, deteriorada pela fama, porque isso é muito difícil quando você vai ficando famoso, você não sabe quem que tá se aproximando de você por você, ou por interesse, pelas drogas, porque os dois abusavam de substâncias, e por uma família extremamente tóxica que gostava de colocar um contra o outro, porque a mãe não admitia que o Nick não dava mais mesada, que o Nick não dava mais cheque, 10% pra ela como empresária, porque ele tinha ceifado esses laços, e o Aaron era tudo que ela tinha, e assim, ela era uma pessoa extremamente egocêntrica, egoísta, e era muito complicado, assim, e quem pagou o preço de ter esses pais desequilibrados foram os filhos, e foram a relação deles, e assim, o Nick era um menino que ele sempre, por ter crescido no olhar público mais novo dos Backstreet Boys, teve atenção feminina, né? Todas as meninas queriam namorar e tal. Então ele começou a ter relacionamentos publicizados, tipo com a Paris Hilton. Nos anos 2000, gente, tipo, era muito popular, tá? Você pegar aí os ídolos teens e colocar eles namorando com outras ídolos teens. A gente teve Justin e Britney, e a gente tinha também Paris Hilton e o Nick Carter. Todo mundo amava eles, todo mundo perseguia o relacionamento deles, eles apareciam em capas de revistas, em tapetes vermelhos. E o Nick já mostrava ali traços da toxicidade que provavelmente ele aprendeu com a vida a ter. Assim que ele terminou com a Paris Hilton, ela apareceu toda machucada, ela apareceu com o lábio cortado, com o lábio inchado, toda cheia de hematoma pelo corpo, e na época ela não quis prestar queixa formal, mas todos os veículos de mídia naquela época falaram que ela apanhou dele, que ela sofreu um relacionamento abusivo e que ela apanhou durante anos. E aí apareciam outras coisas, era uma menina ali que tinha sido abusada por ele, mas ninguém na época dava moral. Até que a gente chega em 2017 e a gente tem o Me Too Movement. A gente sempre fala sobre o movimento Me Too, que foram várias mulheres da indústria que já haviam sido abusadas, vieram contar as suas histórias e expor esses abusadores. Foi um movimento muito importante. Existe um mundo pré-Me Too Movement e pós-Me Too Movement. E nessa época, uma das supostas vítimas do Nick Carter veio a público para contar a sua história. E se trata da Melissa Schumann, que era membro do grupo Dream. Um grupo, inclusive, que foi formado pelo Diddy. O Diddy tá sempre na cena do crime, né? Ele tá sempre lá, né? Sempre na cena do crime. É sempre interessante como o Diddy tá sempre lá. O Diddy, ele produziu o grupo Dream, e uma das coisas que ele pensou junto com o seu time de marketing e estratégia pra alavancar esse grupo Dream era o que todo mundo fazia na época: namoros e publicidade. A gente tava vendo a Britney Spears e o Justin Timberlake ali no auge do NSYNC, não sei o que, a galera todos eles namorando, era o auge das notícias. Então como é que eu vou fazer o novo girl group bombar? Quem sabe a gente coloca uma delas pra namorar um menino que seja um it boy aí? Talvez se a gente juntar elas com um dos membros do Backstreet Boy. E talvez, eu não sei o que rolou, porque a Melissa Schumann é apresentada pra nós como a protagonista do documentário. Tipo, a história dela é a que guia todas as outras histórias de abuso que a gente tinha apresentado ao longo dos 4 episódios do documentário que tá na Max. E ela chegou, que ela não entendeu como que o nome dela foi parar numa mesa de homens, mas que o Nick e os empresários do Nick a contactaram dizendo que ele tinha interesse em conhecê-la. Por aí vocês já entendem mais ou menos o que deve ter acontecido, né? Tipo assim, tratar as mulheres mesmo como mercadoria, tipo assim, Vision Board, né? Book rosa, quem que vocês querem? E o Nick gostou dela. Gostou, quero essa aqui, eu quero essa Melissa. Eles se encontraram, ela era muito jovem, ela tinha apenas 18 anos. Acabou que eles foram pra casa dele e lá ele a abusou sexualmente dela. Ela diz no documentário que o tempo todo ela disse pra ele que ela não queria, mas mesmo assim ele continuou até o final. Ela dá mais detalhes no documentário que a gente vai dar aqui, tá? São detalhes muito gráficos. É muito triste ver uma mulher falando sobre uma experiência que a mudou para sempre. E a galera falando que ela era cloud chaser na época, tipo assim, né, que ela queria fama, que ela queria like.
Sendo que ela já não tava no showbiz há 10 anos. Ela já tinha, tipo assim, saído do grupo, ela já tava casada, ela tinha filho, ela tava totalmente afastada desse mundo. Mas é porque quando ela viu todas essas histórias sendo contadas, ela falou, cara, uma inquietação, eu preciso contar a minha Tipo, história. se eu posso derrubar uma pessoa que é um abusador, que tá andando impune, eu tenho que falar a minha versão. And my husband looks at me and he goes, Melissa, you cannot continue to live this way. I told him, I said, I can't publish it. And he said, do you need me to? And I said, yeah. E o pai dela tá lá pra corroborar com a história, só que na época, tipo assim, porque ela não prestou queixas a tempo, não fez exame de BO, não fez corpo de delito e tal, e continuou trabalhando com ele, porque assim, ele a escolheu pra ser a namoradinha da vez e quis partir pro lado físico pra ver se eles tinham química pra tentar levar esse namoro a público. Mas eles também foram escalados pra fazer um filme pra TV juntos, pra fazer duetos juntos, só que assim que ela começou a negar, depois de ter sido estuprada e violentada por ele pela primeira vez, a continuar com os avanços físicos que ele fazia a ela, ele quis dropar ela de tudo. Ele falou assim, com essa menina eu não trabalho mais. Eles fizeram mais um dueto juntos aí, num showcase pra fãs, e aí logo depois ela foi dropada pelo Diddy do grupo Dream. E ela foi substituída por outra menina assim um tempinho depois. Então ela ficou pouco tempo ali naquele projeto. E muito por causa que o Nick não queria mais trabalhar com ela, porque ele queria descartar ela, porque ela não tava permitindo que ele pegasse o que ele veio pra pegar. Eles amaram. Vocês gostaram? E Entendeu? na época, o mundo se dividiu, né? Entre pessoas que falavam, Não, meu Deus, mas o Nick Cannon nunca faria isso. Eu conheço ele. sabe? E pessoas que estavam do lado da Melissa, ouvindo o que ela tinha a dizer e querendo saber qual que era esse babado todo. O Nick, na época, veio, negou todas as acusações, disse que realmente eles se encontraram, mas que tudo que eles fizeram foi consensual. Enfim, eu não sei o que ele acha que é consentimento. Eu também não sei se esse povo sabe o que é consentimento. E o triste é que os meninos do Backstreet Boys também ficaram do lado do Nick, chamaram ela aí de alpinista social, não sei o que, deram entrevista pro TMZ, e a puta que me pariu falando, né, essas pessoas, não sei o que. Até porque o Backstreet Boys passou por muita coisa, né? Eles foram muito bem sucedidos. Depois o Nick tentou uma carreira solo que não decolou. Os meninos aí, o Kevin saiu do grupo por um tempo, eles ficaram de hiatos aí uns anos. Depois, quando eles voltaram com o rebranding, foi muito bom. Eles reconquistaram todos os fãs antigos, tiveram residência em Las Vegas por anos, por isso que a gente foi ver o show. Então teve muitas coisas aí. O Backstreet Boys tá de novo no auge, faturando muito. Então, assim, era um momento muito péssimo pra essas histórias começarem a sair a respeito do membro mais popular do Backstreet Boys, entendeu? Então, obviamente, os meninos do Backstreet Boys todos ficaram ao lado do Nick, mas uma pessoa em particular que conhecia o Nick como ninguém não ficou do lado dele, o Aaron Carter. My brother raped you and I know it. E a galera começou a se perguntar, por que o irmão do Nick tá ficando do lado dessas vítimas que estão vindo falar sobre os seus momentos de abuso que elas sofreram na mão do irmão do cara, e as pessoas, as fãs que nunca viram ele estão ficando do lado dele. Foi posada essa divisão na internet. Só que ao mesmo tempo, como todo mundo sabia que a relação dos dois era muito problemática, outras questões foram levantadas também. Tipo assim, qual seria a motivação dele estar apoiando essas vítimas? Porque assim, eles têm uma relação muito difícil, muito complicada, e uma relação que foi se deteriorando muito ao longo dos anos. O Aaron também acabou se envolvendo com várias substâncias, né, álcool, drogas, já foi preso, acabou acontecendo muitas coisas, e ele acabou descobrindo muitas doenças mentais, desenvolvendo algumas doenças mentais como ansiedade, esquizofrenia, ele chegou depressão. a achar que tinha HIV, ele fez exame em rede nacional, tipo nesses Dr. Phil da vida. Foi, tipo, a vida do Aaron virou um circo mesmo. Exato. Então ele era uma pessoa muito facilmente descreditada, né? Então a galera já começava a descreditar ele, falando, cara, mas vocês vão acreditar num cara que, tipo assim, odeia o irmão e é meio esquizofrênico? Aí a galera falava isso, entendeu? Mas mais pessoas vinham corroborar com a história da Melissa. Uma ex-namorada do Nick, chamada Kaya Jones, veio, inclusive, falar no documentário. Na época, ela prestou apoio à Melissa. Ela falou, cara, o Nick nunca foi abusivo comigo ou violento comigo, mas eu sei como ele é. Eu sei que quando ele fica com raiva, ele soca paredes, ele não se controla. Então, eu não duvido que ele faria isso com essa menina. Então, na época, ela ficou assim, Nick, não tente mentir porque eu te conheço. Então, assim, pessoas que estavam no ciclo do Nick estavam apoiando a Melissa. Por que será? E mais pessoas vieram no documentário, tá, gente? O interessante é que eles pegaram várias pessoas pra dar vários pontos de vista. Eles pegaram pessoas que trabalharam com o Nick, pessoas que conviveram com o Nick, namoradas do Nick, e inclusive outras vítimas. Outra menina que veio contar a sua história chama Ashley Rapp.
Ela é uma menina que era muito fã dos Backstreet Boys quando ela era criança, e ela acabou se tornando melhor amiga da Angel Carter, que é a irmã gêmea do Aaron Carter, quando ela tinha ali 15 anos, elas tinham a mesma idade. Então, com essa amizade muito próxima, ela acabou sendo convidada para passar umas férias lá na Flórida, né, na casa deles, num momento em que os pais deles não estavam lá, ou seja, eram só os adolescentes, jovens adultos, crianças, não tinha nenhum adulto. E ela relata que durante essa viagem tudo mudou, porque ela foi abusada pelo Nick diversas vezes, tá? Não foi E ela perdeu a só uma virgindade vez. com ele, inclusive. Inclusive, em uma vez ela fala que enquanto ele tava ali abusando, que ela percebeu que tinha pessoas olhando. Ou seja, ele ainda tinha colocado outras pessoas, amigos dele, pra ficar olhando enquanto ele abusava. Ele avisava, ó, vou fazer isso aí com essa menininha, bora lá ver. E ela fala que um grande apoio que ela teve na época foi o Aaron, porque eles têm a mesma idade, né? E que o Aaron já não gostava muito do irmão naquela época também. Ele falava, não, eu já vi ele fazendo isso com outras meninas, eu não gosto muito dele, eu não sinto muito isso. Então tinha muita empatia pela Ashley na época. E teve empatia também com a Ashley anos depois, quando ela veio contar a sua história. E é muito louco, porque o Aaron sempre falou, tipo assim, velho, meu irmão abusou de mim a vida inteira. Então eu tenho certeza que ele fez isso com essas meninas. Eu já vi e eu sei como ele é. E as pessoas descreditavam ele por causa dos problemas dele com substância e saúde mental. Sendo que ele foi um dos primeiros whistleblowers contra o irmão. Só que aí os anos foram passando e em 2019 a gente teve uma grande briga pública entre o Aaron e o Nick Carter. Tipo, uma briga tão grande que, tipo assim, o Aaron começou a comprar armas na sua casa e falar, eles estão me ameaçando, minha família tá me ameaçando, eu vou morrer. Ameaçando até a própria família, então eu preciso fazer isso primeiro, eu preciso me proteger. Nisso, a Angel Carter e o Nick Carter, os dois irmãos, pediram ordens de restrição contra o Aaron. Nessa época, eles já tinham perdido uma irmã, a Leslie Carter, que morreu em 2012, também por overdose. Então, assim, a família já tava em ebulição já. Nessa época, ele já estava namorando a Melanie, a menina que seria a viúva dele em 2022, quando ele viria a falecer. Entre altos e baixos, o relacionamento deles foi muito conturbado, mas eles tiveram um filho. E aí, entre o ano de 2019 e 2022, a briga foi muito pública. E tinham duas pessoas que estavam sempre ali na cena do crime quando o assunto era antagonizar supostas vítimas ou as pessoas que estavam corroborando com essas histórias, e eram esses criadores de conteúdo, né? O Gamble, que era youtuber e também streamer, e essa Molly Golightly, que também era youtuber e streamer. Adivinha só, os dois tinham relação muito próximos com o Nick e a sua esposa. Exatamente. A Lauren Kit Carter, que é a esposa do Nick, já chegou a aparecer em lives com o Gamble, já chegou a doar dinheiro pra streams dele, então isso só deixava, tipo assim, a situação toda mais complicada, porque o Aaron ficava ainda mais louco. Ele descobriu que a Melanie, sua noiva na época, mantinha contato com o Nick e com a Lauren, e ele começou a Ficar paranoico, ficar porque ele já paranoico era com a própria esquizofrênico, esposa. é. E nessa época, criança. Então, nessa época, a Melanie e o Aaron perderam a guarda do Prince, que era filho deles. Então, assim, tudo isso nos últimos anos antes dele vir a falecer. Então, o final da vida dele foi muito conturbado. E era muito louco que a gente via que essa Molly Golightly e esse Gamble, eles estavam sempre ali junto com os fãs do Nick pra arquitetar ataques de ódio massivo às lives do Aaron, aos perfis pessoais dessas supostas vítimas. E é muito louco, gente. A gente trabalha com internet. Fã de artista é tudo surtado. Vocês são tudo doentes. A gente sabe A gente sabe que bem. a galera é doida. Você surtou por causa de thumb. Você surtou por causa que a gente faz um vídeo sobre o que a internet tá falando. A galera acha que é a gente que tirou do nosso cuzão pra gente odiar mulheres e artistas. Ah, meu, vocês vão procurar um emprego. Vocês têm que procurar um emprego. Galera, Enfim. a gente precisa ser fãs mais racionais. Sim, mas, sim. enfim. Assim, sabe, com mais senso crítico de entender que apesar de que uma música é boa, não quer dizer que aquela pessoa ali é imaculada. Enfim, desabafo. É muito louco que esse foi o final da vida do Aaron, que foi apresentado como o anjo lourinho da família Carter. E ele era totalmente descreditado por isso. E por causa que ele não tava já aguentando todos os ataques, ele perdeu a guarda do filho, ele acabou voltando atrás em algumas coisas que ele falava. Tipo, as coisas que ele tinha falado a princípio. Meu irmão, eu estarei do lado das vítimas o tempo todo. Ele tuitava, né? Estarei do lado das vítimas, depois ele falava, não é bem assim. Pouco antes dele falecer também, algumas semanas antes, ele participou de um podcast e ele retirou e falou assim, não, hoje em dia eu não acho que as vítimas estejam falando a verdade, eu quero pedir desculpa pro meu irmão. But it's all fake because, unfortunately, I tried to play God and stand up for alleged rape victims of Nick. And to my brother, I would like to apologize and say I love you, I'm sorry. Do you now think that those stories were not true about Nick? I do not think they were true at all. Então, assim, foi uma situação muito complicada e, infelizmente, em novembro de 2022, ele foi encontrado morto
Inclusive, Em sua nesse banheira. podcast que ele volta atrás de tudo, ele estava tão transtornado, completamente maluco de droga, que algumas pessoas que trabalhavam muito com a família Carter, vindo aqui, ele falou assim, ele vai morrer daqui a alguns dias. E ele morreu em poucos dias. Foi uma situação muito complicada. Mais um Carter deixaria o mundo da mesma forma. E um ano depois, 2023, outra carta A Bobby Jean morreu ela, da mesma forma. mais uma vez. Maldição de família real, né? É uma coisa muito complicada. Em meio ao falecimento do Aaron, gente, outra vítima veio a público também. Essa foi a que realmente mais fez barulho. Eu diria que foi a que realmente trouxe de volta tudo isso à tona, que é uma outra vítima, e essa era uma vítima que tinha paralisia cerebral e que era muito fã do Backstreet Boys no início dos anos 2000, tinha apenas 17 anos quando foi supostamente violentada pelo Nick, que tinha ali seus 20 e poucos, e ela também está no documentário. O nome dela era Shannon Ruth e em 2022 ela veio fazer um apelo público. Ela denunciou ele na polícia e ela veio contar um pouco do que tinha acontecido com ela. Dava pra ver que ela estava extremamente abalada. Ela também tem um grau de autismo. Hello, my name is Shay, and I'm 39 years old. And the last 21 years have been filled with pain, confusion, frustration, shame, and self-harm that are a direct result of Nick Carter raping me. Então, ela realmente, às vezes, não conseguia lembrar com muitos detalhes do que tinha acontecido. Isso foi uma coisa que acabou prejudicando um pouco ela no julgamento, no processo. Eles trazem até psiquiatras e psicólogos pra falar sobre isso. E vítimas, às vezes, têm dificuldade mesmo de se lembrar. E essa situação, gente, esse processo mais especificamente ainda tá rolando, tá? A gente não sabe o resultado dele ainda, mas ele ainda corre na justiça. E a gente pode continuar trazendo atualizações pra vocês quando vier a sentença. Mas até hoje, eles estão em julgamento. E foi a primeira vez que o Nick deu uma breve entrevista falando um pouco desse caso, dizendo-se muito favorável e que ele não pode falar porque tá correndo tudo, obviamente, em segredo de justiça, mas que ele vê o futuro próximo com uma visão favorável. Só que dessa vez, cara, dividiu realmente a opinião das pessoas, porque o Backstreet Boys, por exemplo, tava aí com um especial de final de ano já gravado que foi jogado de lado. As emissoras não quiseram mais passar. Eles perderam tanto de contrato que agora a galera tá tipo assim, velho, a gente vai ficar ignorando aí a 7ª vítima? Tipo, sério, várias meninas vieram contar histórias que foram abusadas pelo Nick Carter e a gente vai continuar ignorando tudo que tá acontecendo? É sério? Não, gente, juro, e assim, é muito louco, porque eu gosto muito desses documentários que são produzidos pela Max, pelo Discovery, que eles compram, porque eles não estão só pra vilanizar as pessoas, eles mostram realmente vários lados. Tem fãs do Nick que não acreditam que ele fez isso, que dão depoimento no documentário, eles contam da infância abusiva, de coisas que eles passaram, e nunca é só quando aquele viés pra, tipo, atacar um dos lados e mostrar todas as coisas. E depois de tudo que a gente viu, eu acho que fica muito difícil pra qualquer pessoa que tem um pouquinho de senso crítico de não acreditar que alguma coisa tem, pelo menos. É muito estranho. O que essas mulheres iam ganhar com isso? Além, elas estão ganhando pedrada, elas estão ganhando falta de saúde mental, gente, elas estão sendo descreditadas por um exército de mulheres que estão do lado desse cara. O que elas ganhariam vindo falar algo assim? E são mulheres que não se conhecem. São mulheres, cada uma de um lugar, cada uma com uma vida diferente, uma história de vida diferente e que estão contando a mesma história. Não é interessante só a gente parar, pelo menos, pra ouvir o que essas vítimas têm a dizer? O irmão dele, por mais que a galera tentasse descreditar por causa da saúde mental dele frágil, falava a mesma coisa. Tem ex-namoradas do Nick, familiares do Nick no documentário falando que o cara é perturbado. Não tá na hora da gente parar e ouvir as vítimas um pouquinho, não? Porque era a mesma coisa, né? Com o R. Kelly era assim também. Era um tanto de vítima que não se conhecia, com histórias parecidas, e a galera fazia piada, tipo, I'm gonna piss on your face, vou beijar na sua cara, e no final tá aí. Só que qual que é a diferença do Nick Carter pro R. Kelly, Isadora? Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. Comentem aqui embaixo o que vocês conseguem notar de diferente entre o R. Kelly e o Nick Carter. Se vocês quiserem que a gente traga atualização enquanto o processo for vindo e tiver uma sentença, a gente traz pra vocês. Comenta aqui. Siga a gente nas redes sociais e tudo sempre. Um beijo. Tchau!